passado. Bom dia. Quantos erros eu cometi e ainda assim tu me amas. Confronta-me. Bom dia. Esse louvor adorado. Vem mudar o meu nome, envergonhado eu nunca mais serei. Peniel, eu tenho visto o Senhor. Peniel, tenho lutado com Deus. Vou morrer pra mim mesmo e mudar minha história pra sempre. Bom dia, com essa música maravilhosa, Peniel. Face a face com Deus. E aí, você tem conseguido buscar a presença do Senhor, buscar realmente a presença daquele, né, que faz toda a diferença na nossa vida. Bom dia para vocês, mais um dia de mulheres que despertam, de mulheres que estão aqui na presença do Senhor, buscando a direção, buscando o fortalecimento, o alimento da fonte viva, a água viva, né? Quando nós buscamos da fonte, nós bebemos água limpa. E quando nós buscamos da presença do Senhor, nós bebemos essa água pura, essa água limpa que vem nos dar força, que vem nos dar ânimo, que vem nos dar realmente uma restauração, uma cura, uma libertação. Como é gostoso poder contar, né? Poder contar com essa presença maravilhosa de Deus. Bom dia, Eliane. Hoje eu estou conseguindo colocar no Face e no Instagram junto. Então, nós estamos aqui com 2 canais. O pessoal que está ali no Face, sejam todos bem-vindos. Que delícia estar na presença do Senhor. Bom dia, Timar, Norberto, bom dia, Elisiane, Alize, né? Que delícia estar aqui com vocês. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Romanos. Ontem nós tivemos um estudo bíblico com o pastor Luciano, o pastor Rona, o pessoal do Encontro com Deus, o pessoal de Curitiba, São José, não é Curitiba, São José. E ele também falou sobre Romanos 15, só que um pouquinho antes. Hoje o nosso devocional, ele trouxe Romanos 15:10, que fala sobre esperança. E aí, como é que está a sua esperança? Falei que hoje nós acordamos aqui, infelizmente, com o coração meio apertado, né? De saber que tivemos um deslizamento de terra bem considerável ali na BR 376, ali indo para Garuva. Inclusive, o prefeito de Guaratuba, né? O Justus, ele estava envolvido ali nesse deslizamento, nesse acidente. Ele fez uma livezinha, né? Uma postagem. Ali no Folha Litoral tem a reportagem e tá bem complicada ali a situação. Então, nós possamos estar hoje orando, né? Iniciando esse dia nosso aqui em oração por essas vidas que estão envolvidas ali. Pelo que nós sabemos, parece que há vítimas. E como isso é triste, né? Pessoas voltando para casa, né? Pelo que eu entendi ali, foi na madrugada dessa terça-feira. Ele estava se deslocando ali, pelo que eu entendi, para Guaratuba, para Garuva, né, Santa Catarina. Ele parou, ele falou ali no posto de Garuva. Então, está realmente uma situação bem complicada ali, as pessoas, os órgãos, né, falando para não pegarem a rodovia 367, porque realmente está complicado. Então, que nós possamos ter um momento, né, de oração nesse início do nosso Mulheres que Despertam, para que o Deus Espírito Santo, né, possa trazer esperança para aquelas vidas que estão envolvidas, para as famílias. Não sei se há vítimas ainda, não sabemos notícia, mas que nós possamos tirar esse momento, um segundinho, um minutinho para orar. E eu quero orar por essas vidas. Pai, nós queremos colocar, Senhor, essa situação no seu altar, Pai. Tu és o Deus
que traz, ó Pai, as soluções para todas as situações. Pai, nós não sabemos o que houve ali, nós não sabemos se há vítima, nós não sabemos se há feridos, mas que o Senhor possa agora, Pai, trazer realmente a presença do Teu Espírito Santo, ó Pai. Sabemos, ó Pai, que a sua natureza tem chorado, ó Pai. Tem chorado, Senhor, a natureza que o Senhor nos deu e nos deu a responsabilidade de cuidar. Muitas vezes nós, como humanidade, não temos cuidado. Nós, como humanidade, não temos olhado para essa natureza como algo participante, e sim, muitas vezes, somente usurpando, né, das belezas e das propriedades dessa natureza. Pai, guarda as pessoas que estão ali envolvidas, os trabalhadores, todos aqueles que estão envolvidos. Pai, não deixe que haja outros deslizamentos ali, Pai, mas que todos possam estar, Pai, realmente sendo supridos pela Tua mão, pela Tua graça, em nome de Jesus. Nós começamos hoje um pouquinho diferente, porque há uma situação diferente aqui no nosso litoral, né? Eu faço parte de um grupo que, juntamente aí com o Sebrae e outras instituições, nós fazemos parte de um grupo que ajuda no desenvolvimento das 7 cidades aqui no litoral. É um comitê, né, de desenvolvimento territorial, e a gente sempre está olhando para essas 7 cidades que fazem parte aqui do nosso eixo, né, do nosso eixo do litoral, que vem lá de Antonina, Morretes, vem Paranaguá, Guaraqueçaba, Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba. E esse olhar sempre, né, buscando e guardando. Louvamos a Deus pela sua vida, prefeito de Guaratuba, né, para que, graças a Deus, né, o Senhor esteve presente ali, pela misericórdia, pela graça, poupou, porque ele se envolveu ali, né, capotou o carro na avalanche que aconteceu ali. Então, que o Senhor, né, podemos louvar e agradecer a Deus. E hoje nós falamos sobre esperança. Como é a sua esperança? Como está a sua esperança no dia de hoje? E é interessante que quando a gente fala de esperança, ontem eu estava ouvindo um audiobook aqui e eu achei interessante a passagem dele. Ele fala a respeito de um rei, né, que não queria que seu filho passasse por situações complicadas, e ele colocou esse filho numa redoma, né? O filho não vivenciou a vida no seu dia a dia, mas ele ficou ali dentro do reinado dele, dentro do castelo dele, protegido, para que ele não sofresse, para que não houvesse dor, para que não houvesse nenhuma situação, né, que viesse trazer desgosto. Às vezes a gente faz isso, a gente quer proteger os nossos filhos de tal maneira, né, que colocamos ele numa redoma, colocamos ele numa bola de cristal e colocamos dentro, né, naquelas bolas infláveis, e colocamos os nossos filhos dentro, com a perspectiva de não ter dor, né, não deixar que eles causam dor. E esse rei teve esse cuidado com esse filho, né, a tal ponto desse menino viver uma vida quase perfeita, né? Não tinha dores, não tinha desavenças, não tinha problemas, não tinha situações em que ele teria que enfrentar frustrações, nada. Tudo lhe era permitido, tudo lhe era dado, tudo lhe era concedido, né? Até um ponto em que, uma certa idade, ele descobre que ele vive, né, isolado e não vive a realidade. E ele vai para o mundo, e ele se revolta com esse pai e vai para o mundo desconhecido, né, para vivenciar, porque existia dentro dele um vazio, né, um vazio que ele sentia dentro dele. E ele vai para o mundo, né, e começa a viver as frustrações de maneira desenfreada, né. Ele vive uma vida de 8, depois vai viver uma vida de 80. E ali ele vê também que esse não é a realidade, né? O pai queria algo perfeito, algo que não tivesse nenhuma dor, mas sem a dor não existe esperança, né? No nosso devocional hoje, no Glória e Fé, ele fala que a esperança vem do quê? De uma situação de dor, de uma situação de impossibilidade, de uma situação de algo que você não tem controle sobre a sua vida. Então você espera, né, que tudo vá bem. Então, muitas vezes, eu sempre brinco com as minhas meninas que participam aqui do Mulheres que Despertam. Eu sempre lembro da Cris, da Sniper. Ai, me dá paciência, Deus. Eu falo, Cris, não peça paciência, porque a paciência vem
do desenvolver de uma situação em que é necessário ela ser testada, né? Então, se você pede paciência aí, meninas, mudem o seu pedido para Deus, peça sabedoria, porque paciência é necessário que haja por trás disso uma situação que te irrita, né? Então você tá pedindo a situação que te irrita. Às vezes a gente não tem muita clareza do nosso falar, né? Mas profetiza, né? Profetiza sabedoria diante da situação que você tá vivendo. Profetiza sabedoria diante da situação que às vezes te irrita, né? Deus, me dá sabedoria para lidar com isso de maneira adequada, de maneira realmente assertiva, para que haja realmente resultados diferentes. Muitas vezes nós queremos resultados diferentes, mas nós praticamos os mesmos comportamentos, né? Às vezes a gente quer emagrecer, mas a gente não quer abdicar, né, das coisas que são necessárias. Eu tô num processo aqui de volta, né, o meu olhar um pouquinho mais para minha saúde, para o meu físico, no sentido de peso, né? Eu sempre tive uma alimentação muito saudável, tenho uma alimentação muito saudável, faço uso de algumas vitaminas. Vocês veem aí que eu de vez em quando posto algumas coisas. Bom dia, Marina, minha xará. E eu sempre busco, né? Sempre ter uma alimentação bem saudável, né? Eu busco, assim, o máximo possível. Mas o pezinho tá aqui complicado, né? Então, eu vi que não adianta ter esse mesmo comportamento, não adianta somente fazer esse tipo de atitude de comportamento que eu estou fazendo. Então, mudei um pouquinho os meus hábitos, né? Voltei aí a uma dieta que deu muito resultado na minha vida há muitos anos atrás. É um pouquinho de abster de algumas coisas, mas para mim, dentro da minha característica de corpo, de alimentação, foi a melhor, mas é preciso mudar, né? Eu já estava ali há 2 anos com essa alimentação ok, mas nada mudava, né? Nada mudava. Atividade física, voltando a ter intensidade de atividade física, ontem com chuva mesmo, bora correr, né? A gente precisa mudar. A gente tem esperança, sim, resultados diferentes, mas nós precisamos nos comportar diferente. E aqui, hoje, né, Deus fala em Romanos 15:10, ele fala assim, ó: e também alegrai-vos, ó gentios, como seu povo. E ainda, louve ao Senhor, vós todos os gentios. Aqui Paulo está falando para os romanos, né? E os romanos, eles não são judeus, né? Eles são considerados gentios. Paulo foi um profeta, né? Um apóstolo que foi levantado para ir testemunhar o amor de Deus, o amor de Jesus para os gentios, para as pessoas que não eram judeus, né? Então, por isso que eles falam aqui gentios, né? Louvai ao Senhor, vós todos, e todos os povos o louvem. Também Isaías disse: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar todos os gentios. Nele os gentios esperarão. O Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer. Então aqui, olha, tem um detalhezinho aqui, né? Ele coloca esperança naquilo que nós cremos. Então, se você precisa crer, peça para ele. Se coloque nessa posição de crer. Quando nós cremos, a esperança vem. Quando nós verdadeiramente acreditamos, ela vem, o resultado vem como esperança, como força. E aqui ele vai falando: para que sejas ricos em esperança no poder do Espírito Santo. Então, a esperança, ela vem de uma atitude anterior, que é o crer. O crer naquilo que você está esperando. Adianta você esperar sem verdadeiramente no seu coração acreditar que vai acontecer? Bom dia, Bianca. Bom dia, gente. Então eu falo, sabe aquela situação que você começa, mas você acredita que não vai dar certo? Como ter esperança, como ter um resultado positivo, se você já está declarando no seu coração, na sua mente, de que não vai dar certo? Você acha que uma pessoa que levanta achando que vai dar tudo errado, ela vai levantar com uma postura, né, forte, com uma postura de enfrentamento dessa situação? Não. Como que ela vai
acordar. Ela vai acordar desanimada, ela vai acordar cabisbaixa, ela vai falar, ai Deus, ó céus, ó vida. Mas quando nós nos colocamos, né, em força, em atitude, a gente tem a posição da Mulher Maravilha, vocês já viram? É assim, ó, você coloca os dois braços assim, né, fecha os dois punhos, coloca ele na cintura, respira fundo, olha no espelho e fala, eu consigo. Eu dou conta, eu vou, né? É a força em Cristo. Eu sou mais que vencedora, eu consigo. Se você se posiciona dessa maneira, experimenta se posicionar assim diante de uma situação em que você está enfrentando. Vem, né, uma força da presença de Deus na sua vida, do Espírito Santo. Vem uma força desse DNA que você tem, porque você é a imagem e semelhança de Cristo. Então você tem toda a força de Jesus aí dentro de você, através da semente que foi lançada sobre a sua vida. E a semente que foi lançada sobre a sua vida, ela tem um potencial. Ontem nós falamos sobre multiplicação, ela tem um potencial de multiplicação. Então você tem uma semente linda que Deus plantou aí dentro de você, né? Você tem um DNA tremendo, a imagem e semelhança de Deus. Nós não fomos feitos, né, para murchar, nós não fomos feitos para ser estéreis, mas nós somos feitos para multiplicar. E essa esperança que Deus ele fala, que nós podemos ter nele, porque ele venceu. E eu falo sempre quando eu falava, eu sempre tive grupos de discipulados, né? E ó, gente, bora colocar coraçãozinho aqui para espalhar essa mensagem, porque eu tenho certeza que mais pessoas precisam ouvir isso, assim como você está aqui hoje conosco, né? Bora espalhar, bora colocar aqui aviãozinho, para que essa mensagem de esperança, de fé, de entender que sim, nós podemos mudar a nossa realidade, nós podemos mudar as circunstâncias ao nosso redor, mudando primeiro nós. Às vezes a gente quer mudar as circunstâncias. Quem aqui tem um problema? A gente quer mudar o problema, né? A gente quer mudar o problema. E nós precisamos, na verdade, olhar para nós e falar o que eu preciso mudar em mim. Qual é a minha mudança que vai reverberar a mudança na minha circunstância? Quando nós nos posicionamos, quando Paulo fala aqui em Romanos 15:10, né? Com esperança. Crendo, né? Crendo, ó. Deus enche de esperança aqueles que creem. Então, se você precisa, talvez, de crer, busque as promessas do Senhor, busque a palavra do Senhor, busque as coisas que te traz esperança. Tem um versículo que fala, né? Trazei à lembrança aquilo que te dá esperança. Trazei à lembrança aquilo que te traz força. Por que eu busquei essa mudança e fui lá atrás falar aonde eu já tive resultado? Qual atitude, qual comportamento, quais situações eu vivenciei lá atrás em que eu tive um grande resultado, um bom resultado, né? Não sem esforço, né? Não sem esforço, porque é necessário o esforço. Às vezes a gente quer a mudança, a gente quer a situação, mas sem se esforçar. Né? Simplesmente, venha a mim, né, o vosso reino, seja feita a minha vontade, não a sua. Quantas vezes nós vamos para uma situação resolver, não orando o Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, mas seja feita a minha vontade, Deus, eu quero que seja dessa maneira. Não, às vezes é necessário sim, né, deixar o controle na mão de Deus, ou melhor, quase sempre é bom deixar o controle, né, sobre Deus. Ele nos dá o domínio de escolha, ele nos dá o domínio, né, mas quando nós nos colocamos na presença dele e fala, Deus, eu quero escolher segundo a tua vontade, eu quero caminhar, eu quero ir segundo a tua vontade, segundo a tua direção, aí as coisas começam a acontecer de maneira diferente. Essa semente que existe em nós começa a multiplicar. Então você tem um DNA poderoso, que tem a força de um Deus Todo-Poderoso. E ele faz uma promessa, né, que nós iríamos ver coisas maiores do que aquilo que Deus, Jesus aqui na terra vivenciou. E gente, eu sempre falo para as minhas meninas no discipulado, né, que Jesus, ele era homem assim como eu e como você. Ele era Deus sim, mas quando ele veio ao mundo, ele, né, se absteve de toda a sua glória, de toda a sua divindade, de todo o seu poder sobrenatural.
Ele veio como homem e ele passou por todas as situações como homem, para que nada fosse jogado, vamos dizer, a responsabilidade do feitio dele para um poder sobrenatural. Não. Tudo o que Jesus fez na terra foi fruto da humanidade dele, né? Ele era homem, 100% homem. O que fazia a diferença na vida dele é que ele tinha uma conexão com o Pai. Ele sabia que o DNA dele, né, era um DNA conectado ali com Deus. Ele tinha todas as habilidades, todas as características ativadas pela conexão com Deus, e Deus o fortalecia, e Deus o capacitava. E você acha que ele não teve momentos, né, de fraqueza, momentos de dúvida, mas o que ele fazia? Ele sabia o propósito dele. Ele veio para multiplicar, ele veio para que vidas fossem transformadas, ele veio para curar, para libertar, para restaurar, né, a humanidade. Então ele sabia do propósito dele, e firme no propósito dele, ele recorria, né, ao alimento de Deus, que é a fonte de vida, a fonte eterna, né, que quem bebe dessa fonte nunca terá sede. Marina, como assim? Se eu beber de uma fonte que eu nunca vou ter sede? Sim. Se você se conectar com a fonte, você vai ter momentos de tristeza, sim, você vai ter lutas, mas por trás de tudo isso existe o Espírito Santo que habita em nós, e ele fala ao coração de Deus, e o coração de Deus fala a ele e nos conecta com essa fala divina e nos dá força e nos dá esperança para continuar crendo num dia melhor, para continuar crendo num amanhã melhor. Eu não sei qual é a situação que você está vivenciando hoje, eu não sei qual o problema que você está vivenciando hoje, mas uma coisa eu tenho certeza: Deus, ele é um Deus de milagre. Deus, ele é um Deus de sobrenatural. Deus é um Deus que quer que seus filhos tenham abundância, prosperidade. Deus, ele não é um Deus que quer que você sofra, né? Muitas vezes são consequências de situações que nós plantamos, sementes que nós plantamos lá no passado. Ele quer que você seja próspera, abundante, plena, alegre, seja uma mulher realmente cheia da presença de Deus. E essa alegria, muitas vezes as pessoas compreendem, né, que para ser alguém de Deus tem que ser alguém fechado, quieto, né, todo sisudo. Não, Deus, ele era aquele que se alegrava. Jesus, ele se alegrava com o povo, ele compartilhava das alegrias, né? O seu primeiro milagre foi numa grande festa de casamento com os seus amigos, com os seus discípulos que já estavam começando a caminhar com ele, né? Simão, Pedro e alguns, André, seu irmão, ali aqueles discípulos mais próximos que já estavam perto dele, Maria, Madalena. E como é importante, né? Como é importante ter essa alegria. Jesus, ele veio para termos alegria, para termos plenitude, para termos uma vida realmente plena, alegre, não para andar cabisbaixo, não para andar como derrotado. Então, ó, respira fundo, faz aí, ó, a pose de Mulher Maravilha no momento se você está passando com alguma dificuldade, e realmente creia que Deus, ele é contigo. Aquele que crê, Deus derrama esperança. Então tenha fé, creia através das promessas de Deus, busca as promessas de Deus para a tua vida. Eu tenho certeza que Deus tem muitas promessas que talvez ainda você não se permitiu que fosse completada na sua vida. E ele não é homem para mentir, né? Mas ele é Deus que é fiel. Gente, um beijo maravilhoso. Ontem eu não fiz a live, gente, não acordei. Estava naqueles dias femininos e o Pedro até chegou: você não vai fazer live? Eu falei: não, hoje eu não vou. Então me perdoe. Ontem as meninas já me perguntaram: cadê você, Marina? Gente, desculpa, eu me rendi, né? Eu não fui vencida, eu fui vencida pelos 5 segundos de levantar, mas hoje eu já acordei e firme e forte, já tomei aqui o meu shake de manhã. Eu estava um pouquinho sem energia por conta, né, dessa mudança alimentar, e a gente tem, né, o nosso corpo, ele sente um pouquinho, né, a falta ali do carboidrato, a falta daquele energia, mas já tomei aqui o meu shake, né, do Energy, que ele tem maca peruana, que me ajuda a dar um up, né,
Tem ali gengibre, que ajuda na resistência, na imunidade. Já tomei de manhã, já tô, como diz a minha mentora, já tô no 12. Já acordei, já tomei, falei, não, bora lá usar, né, daquilo que eu tenho da natureza aqui, que eu tenho das propriedades naturais para ajudar o meu corpo a se restabelecer. E bora buscar uma vida melhor, bora nos posicionar e mudar aquilo que precisa ser mudado. Um beijo, fiquem com Deus, pessoal do Insta, fiquem com Deus, pessoal do Facebook também. Vou voltar, tá, gente? Trouxe meu computador pra cá, porque antes eu fazia nos dois, mas estava só com o Insta já faz um tempinho. Então, bora encaminhar essa mensagem para outras mulheres, outras pessoas que precisam ouvir deste despertar, né? Acorda, mulher, né? Desperta, mulher, porque aí existe uma força que você nem ainda viu, mas Deus, ele já sabe, porque ele te conhece pelo nome, muito antes de você existir. Um beijo, fiquem com Deus, tchau, tchau, gente.